Boa tarde. É bom estar com os meus irmãos. Parece um vestuário, campo de futebol, muito calor. Gostoso lá fora. Aqui dentro, todo mundo suado e quente. Pregar depois de morto, depois do almoço e antes de jantar tem uma tarefa na frente. Mas, vamos abrir nossas Bíblias para Êxodo, capítulo 20, versículo 14. Eu espero que todos receberam uma folha onde vocês podem tomar algumas anotações para que nós possamos fortalecer verdadeiramente os nossos lares. Quando você estiver dirigindo na rua, se você vir uma placa em que está escrito mão única, entrada proibida, você vai ficar irritado com a placa ou você vai apreciar a placa? Se você estiver tentando localizar um certo endereço e você não sabe em que direção está correndo o trânsito, você vai apreciar o fato que alguém colocou uma placa de sinalização que diz não, entre aqui. Eu já entrei numa rua assim, sem sinalização, e de repente tem 10 carros em cima de mim. Que perigo! Você corre risco de vida numa situação assim. Deus nos deu várias placas, vários mandamentos na sua palavra para fortalecer as nossas famílias. E cada vez que Deus fala um princípio negativo, não faça isso, ele sempre tem um propósito positivo atrás do princípio. Ele sempre tem uma razão. Não é para lhe causar dor, mas é para a sua proteção. Deus nos ensina, se você joga de acordo com as regras, você ganha. Êxodo capítulo 20, versículo 14, o 7º mandamento diz: não adulterarás. Não adulterarás. Nada destrói uma família mais rápido do que adultério. Então Deus disse: este é o meu plano para a sua proteção. Eu não quero que você cometa adultério. E é isso que nós vamos ver hoje à tarde. Agora, para alguns de vocês, talvez você esteja pensando: eu acho que eu não devia estar aqui hoje à tarde. Eu não tenho certeza que eu devia estar aqui. Mas eu quero falar, para começar, se só a menção desta palavra causa para alguns de vocês dor, lembranças ou vergonha, eu quero dizer para vocês que o propósito da lição hoje não é para ressuscitar o seu passado. Se você já confessou um pecado a Deus e você já foi perdoado, então Deus já perdoou e esqueceu aquilo. E você precisa esquecer aquilo também. E se você ainda se sente culpa por causa daquele pecado que você confessou, que Deus já perdoou, e você ainda se sente culpa, aquela culpa não é de Deus, é de Satanás. E não deixe que Satanás condene você por coisas do passado que foram perdoadas e esquecidas quando você se arrependeu daquilo. O que nós vamos fazer hoje é focalizar no futuro. Todo mundo entendeu? Futuro, esta é o propósito da lição hoje. Agora, Deus é fantástico. Ele inventou a intimidade entre um homem e uma mulher. Deus inventou as relações sexuais. Deus nos deu isso para o nosso prazer. Que Deus maravilhoso! O que eu posso dizer? Mas, como todas as coisas, a relação sexual tem que ser controlada. Deus quer que nós a usemos, mas não a abusemos. Todos os presentes de Deus têm limitações. Por exemplo, Deus nos deu o presente de água. Você não pode viver sem água. Mas com água demais, você pode se afogar. Deus nos deu o presente de fogo. Pode esquentá-lo ou queimá-lo. É como você usa aquilo. Deus também nos deu um desejo natural de relações sexuais. E quando apropriadamente controlado e expressado dentro de um casamento, é maravilhoso e fantástico. Amém? Mas,
fora do casamento é destrutivo e causa prejuízo para você como um ser humano. Causa prejuízo emocional, psicológico, espiritual e fisicamente. Então hoje a ideia central da lição é isso. Como ter um casamento à prova de infidelidade. E assim permanecemos fiéis à esposa e a Deus. Deus quer que nós usamos as relações sexuais para construir o nosso lar e não para destruí-lo. Veja comigo Hebreus 13, versículo 4, na linguagem de hoje até. Que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e as mulheres sejam fiéis uns aos outros. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Só para facilitar nossa leitura, eu procurei imprimir as passagens na folha, para que vocês possam acompanhar juntos. Mas a passagem diz, maridos e esposos sejam fiéis, porque Deus vai julgar os adúlteros. Agora, quantos aqui concordam que é mais fácil se casar do que continuar casado? Eu lembro 16 anos atrás. Fácil. Sim, vamos lá. Agora você passa a morar juntos. É fácil se casar, mas é difícil continuar casado. É um trabalho manter um casamento. No mundo de hoje, onde há muitos valores permissíveis, que basicamente falam qualquer coisa vale. E nós temos uma organização de entretenimento que está obcecada com sexo. E o sexo é usado para vender tudo de carros para bananas. E nós temos mais mulheres trabalhando fora de casa. E nós temos produtos anticoncepcionais. E nós estamos bombardeados constantemente pela televisão. Você não tem muita chance em manter a pureza, a menos que você estabeleça algumas diretrizes para a sua vida. A revista Seleções disse, numa pesquisa deles, eu não sei se é verdadeiro ou não, mas Seleções diz que 50% dos maridos e provavelmente 35% das esposas já cometeram adultério. Isso é assustador. E isso está até acontecendo no meio de cristãos. Eu estava lendo Jaime Kemp, um pregador de uma denominação. E ele diz que 1 em cada 6 pastores cometem adultério pelo menos uma vez na sua vida contra a esposa. Nós precisamos de uma prevenção para que isso não aconteça para nós. Agora, qual é o problema? O que causa a infidelidade? O que a causa adultério? Eu não quero passar muito tempo nisso hoje, porque eu quero falar mais da prevenção. Mas o que causa infidelidade? Necessidades não cumpridas, expectativas não cumpridas, conflitos não resolvidos, autoestima não desenvolvida, assim por diante. Mas deixe-me falar uma coisa bem clara para todos nós. O adultério é uma armadilha. É uma armadilha. Provérbios 22, versículo 14, a Bíblia diz: cova profunda é a boca de uma mulher estranha. Cova profunda é a boca de uma mulher estranha. Nós conhecemos o que é uma armadilha lá na selva. Uma cova profunda que tem lanças lá embaixo. E o tigre vai passando em cima da paisagem bonita. Ele cai em cima e morre. Adultério é uma paisagem bonita. Uma mulher gostosa. Uma boca bonita. Mas vai matar você. A armadilha vai fechar. É armadilha. O que nós podemos fazer para nos proteger desta armadilha? 6 passos. 6 passos para um casamento à prova de infidelidade. 6 passos para nos ajudar a permanecer fiel à nossa esposa.
e a Deus. Primeiro, quer escrever alguma coisa? Faça um compromisso com o padrão de Deus. Faça um compromisso com o padrão de Deus. Não importa as suas falhas do passado. Fale hoje, dia 2 de abril de 1999, eu vou fazer um compromisso de manter o padrão de Deus pelo resto da minha vida. Isso significa que você concorda com o que Deus disse sobre as relações sexuais. E o padrão de Deus jamais foi modificado. A Bíblia diz que as relações sexuais são para o casamento somente. Não antes do casamento e não fora do casamento. Este é o padrão de Deus. Salmo 119, versículo 9, a Bíblia diz: de que maneira o jovem poderá guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a cultura. Falou isso? Se nós seguimos a cultura, garantia adultério. Mas a passagem diz, nós podemos guardar puro o nosso caminho, observando-a segundo a tua palavra. E a palavra de Deus é bem claro que adultério nunca é uma opção. Em nenhuma circunstância é tudo bem. Não há justificação nenhuma por ele. Você se lembra de José, no Velho Testamento, quando a esposa de Potifar tentou seduzi-lo? Ele tinha cada razão no mundo para não resistir àquela tentação. Eu sou jovem. Eu sou virgem. Eu sou solteiro. Eu estou num país estrangeiro. Ninguém me conhece. Eu estou numa sociedade onde é uma prática aceitável. Ela quer isso. Meus desejos querem isso. Eu fui abusado, minha mãe morreu quando era criança, meu pai foi muito flexível comigo, meus irmãos me odiaram e venderam para a escravidão. A vida de família dele era terrível. Ele não recebeu amor. Ele poderia ter dito, eu só preciso de alguém para me amar. Mas ao invés disso, ele tinha um padrão, um compromisso. Eu não vou ficar fiel contra o meu Deus. Eu não vou pecar contra o meu Deus. A Bíblia diz que quando ele estava tentado, ele correu na outra direção. E esta é uma boa sugestão para todos nós. Talvez você fale, mas a minha esposa não está cuidando das minhas necessidades. Ou nem sempre. Talvez por causa de problemas de saúde, a sua esposa pode cuidar de todas as suas necessidades por um período de tempo. Mas isso não é uma desculpa para sair e pecar. A Bíblia diz em Provérbios 5, versículo 15, linguagem de hoje: seja fiel à sua mulher e dê o seu amor somente a ela. Ou, se você gosta da tradução mais antiga, bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. No contexto de relacionamentos em Provérbios 5. Isso não é uma sugestão, isso é um mandamento. E eu quero incentivar todos a afirmar publicamente o padrão de Deus. Este é o primeiro passo para proteger o seu casamento. Você precisa falar para sua esposa: eu tenho decidido, pela graça de Deus, não importa o que você faça, não importa as decisões que você toma, não importa o que aconteça em nosso casamento, eu nunca vou ser infiel a você. É minha escolha, é minha decisão. Este é o começo. Depois disso, seria uma boa ideia afirmar isso publicamente para os seus amigos e parentes e colegas de trabalho, para que não haja dúvida nenhuma sobre o que você pensa sobre este assunto entre as pessoas ao seu redor. Você precisa falar: eu vou ficar fiel ao meu cônjuge, ela é a minha, o resto fique longe de mim, eu não sou disponível, nem pense em paquerar comigo. Eu e minha esposa, mês que vem, 16 anos de casamento. E pela graça de Deus, ela é a única mulher que eu conheço e assim ficará por resto da minha vida. Afirmamos
publicamente, irmãos, faça um compromisso com o padrão de Deus. Número 2, quer um casamento à prova da infidelidade, para que você permaneça fiel à sua esposa e Deus. Número 2, exagere as consequências. Exagere as consequências. Lembre-se, assim mesmo, da devastação e a destruição que é causado pelo pecado sexual. Provérbios 6:32. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Nada causa prejuízo às emoções como o pecado sexual. Nada. Vocês precisam aconselhar alguns casamentos que passaram por isso. Nada é prejudicado. Nenhum outro pecado causa tanto prejuízo como esta. Todos os pecados, sim, têm consequências. Mas parece que este pecado sexual deixa cicatrizes permanentes. Parece que a vergonha nunca vai embora. E a perda de todos os envolvidos é enorme. É incrível quantos casais têm falado com os evangelistas enquanto estamos tentando os evangelizar. Esses casais falam: eu gostaria de voltar ao relógio. Eu gostaria de apagar aquilo da minha vida e começar tudo de novo. As suas vidas foram arruinadas. E acreditam quando eu falo, é mais fácil limpar e restaurar o local que foi destruído por um furacão do que restaurar o que foi quebrado com infidelidade. Jesus disse, se teu olho causa cobiça, é melhor perder o olho do que a sua alma. Vai custar tudo que você tem. Adultério vai arruinar a vida. Provérbios 6:26, a Bíblia diz: a adúltera anda à caça de vida preciosa. Vai custar tudo que você tem. Você se lembra de Esaú no Velho Testamento? Ele vendeu o seu direito de primogenitura, a sua herança, por uma simples refeição. Eu conheço pessoas hoje que estão vendendo as suas vidas por um momento de prazer. Agora, provavelmente, entre nós, tem alguns que estão em casamentos difíceis. Vocês estão lutando, é muito difícil, não há satisfação, e talvez vocês estejam olhando para outras oportunidades. Eu quero dizer para vocês hoje, que o preço de manter, consertar e restaurar para que seu casamento funcione é muito alto. Mas o preço de adultério é muito mais alto. Muito mais. Não paga cometer este pecado. Por isso, Deus colocou isso na Bíblia, porque Ele quer que nós evitamos muito dor. E também o juízo final. Hebreus 3:4, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Não engane a si mesmo. Há consequências. Você vai colher o que você semear. Mas você fala, o Deus quer que eu seja feliz. Sim! É por isso que Ele deu esta regra. Ele quer que você seja feliz. Ele sabe melhor do que você. Número 3. Um casamento à prova de infidelidade. O que você pode fazer para permanecer fiel à sua esposa? Número 3. Faça uma manutenção no seu casamento. Faça uma manutenção. Um relacionamento que está crescendo com o seu cônjuge vai reduzir a atração de adultério. É como o seu carro. Faz um investimento na manutenção e o carro vai andar bem, não vai te deixar na mão na estrada. Vocês podem imaginar um homem que tem uma BMW, ele está gostando muito deste carro e furou um pneu. Isso é muito caro trocar aquilo. Ele não troca, ele vai embora. Daqui a pouco furou um outro pneu.
Ah, muito caro o novo pneu. Agora realmente está difícil andar, mas ele vai. Daqui a pouco o tanque de gasolina ficou vazio. É muito caro um tanque de gasolina. E ele vai empurrando o carro. Meu carro é legal. Finalmente, logo, ele cansa. Ele não aguenta mais. Ele deixa o carro ao lado da rua e ele vai comprar um novo. Vamos lá de novo. Ridículo, né? Ridículo. Jogar fora um investimento tão caro, tão valioso, quando só necessita um pouquinho de tempo e poucos reais de manutenção e conserto. 1 Coríntios 7, versículo 3. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Está vendo aquela palavra, o que lhe é devido? Isso está falando que nós devemos satisfazer as necessidades de um ao outro. Esta pregação serve tanto para o homem como para as irmãs. Então pega a pregação, o Randall tem uma cópia lá e apresenta para a irmã. E trabalham em conjunto, em harmonia. Ambos têm que fazer a sua parte. Mas nós devemos algo um ao outro. Mas vamos concentrar a nossa parte, porque eu acho que as irmãs são bem melhores do que a gente. Então vamos trabalhar em cima da gente hoje. O que é necessário? Uma pesquisa foi feita entre milhares de casais por um homem que se chama Dr. Willard Harley, um conselheiro de casais. Ele escreveu um livro que se chama As Necessidades dele, as Necessidades dela. E através da pesquisa, ele identificou quais são as 5 necessidades mais importantes para o homem. E também as 5 necessidades mais importantes para a mulher. E percebe que eu falei necessidades, eu não estou falando em sugestões para o seu casamento, eu não estou falando em boas ideias. Estamos falando da necessidade, como se fosse água e comida para o seu corpo físico. Necessidades. E o que foi interessante é que as necessidades do homem e da mulher são totalmente opostas. Veja o que ele falou, eu já coloquei a lista lá na sua folha. Quer ter um homem feliz em casa? Irmãs, onde estão? Quer ter um homem feliz? O que um homem quer? Ordem de prioridade. Mais importante, número 1, satisfação sexual. Isso não deve nos surpreender, especialmente depois de ser casado uns 10 minutos. Fica bem óbvio para ela o que ele quer. Ok? Agora, a nossa esposa não entende isso. Ela diz, animal! O que é isso? Ok? Segunda coisa. Ele quer uma companheira recreativa. Ele gosta de jogar boliche junto, gosta de ir ao cinema junto com ela, ele gosta de ser visto com ela. Ela quer ficar em casa. Ele quer uma esposa atraente. Foi a coisa que pegou a atenção dele para iniciar. Mas depois do casamento, ela para de fazer as unhas e batom e tudo. E diz, ok, consegue você. Mudou. Então, essas irmãs precisam saber de cuidar da aparência. Paz e tranquilidade em casa. Ele quer chegar em casa e escapar do mundo, não enfrentar mais dificuldades. E a admiração da esposa. Este é um homem feliz. Uma mulher feliz, sabe o que ela quer? Sexo é número 7 ou 8 na lista. Ela quer, mas é número 7 ou 8 na lista, lá embaixo. Número 1, o que ela quer? Afeição, carinho. Ela deseja que você, chegando em casa, depois desse final de semana, traz flores para ela. Chocolates, ela quer que você abra a porta para ela, ela quer que você janta fora com ela, ela quer que você segura a mão dela em público, quer que você segure ela no colo dela à noite, sem relações, só segurar ela. Tá brincando comigo, mulher? Eu sei que ela necessita disso, eu penso sobre jogar golfe ou alguma coisa. Ficar com minha esposa, ela sabe o que eu quero, mas essa é o que ela quer. Número 2, diálogo. Deus, isso me frustra. Deus criou dentro da mulher a necessidade profunda de contar cada detalhe da vida dela. Deus as fez assim.
Número 3, honestidade e transparência. Nada de mentira. Ela quer saber onde você está em cada hora do dia. Onde você vai, meu bem? Não se conta. Não fala isso. Eu vou daqui 15 minutos e vou lá do panificadora. Oh, ela está feliz. Agora, se não fale, ela está triste. Número 4, uma vida financeiramente confortável. Não está falando de riqueza, mas está falando de pagando as contas e ganhando um pouquinho mais este ano do que o ano passado, assim por diante. Isso é possível? Número 5, bom pai para as crianças. Um compromisso com a família. A mulher diz, hey homem, você ajudou a trazer eles dentro de casa, você vai ajudar a cuidar deles. Então, agora, um estudo mais profundo sobre cada um destes pontos é necessário. Eu posso passar 10 pregações em cima destes pontos, e nós não temos tempo para isso hoje. Mas, em casa, fala com sua esposa sobre essas duas coisas, fala com ela. Mas estão vendo que as duas listas são totalmente diferentes. Por isso é óbvio porque nós temos dificuldades nos casamentos. E é difícil nos ajustar as nossas vidas para esse novo relacionamento. Ambos entraram no casamento pensando que esta pessoa é igual a mim. Eu vou tratar ela exatamente como eu quero ser tratado. E ela não quer isso. E ela diz, eu vou tratar ele exatamente como eu quero ser tratado. E ele não quer isso. Estão vendo as duas listas? Durante o namoro, indo bem, entra em casa e pá, batem cabeças a partir da primeira semana. E alguns não duram 2 meses, vão se divorciar. Alguns vão 2 anos, alguns vão 15 anos, alguns vão 30 anos, mas eles vão se divorciar. Sem essas necessidades no seu lar. Temos necessidades diferentes. Qual é a solução para essa dificuldade entre todos nós? É para que cada um se dedicar a aprender quais são as necessidades do meu cônjuge e se esforçar a satisfazer essas necessidades de acordo com a sua capacidade, mesmo que não sejam as minhas necessidades. Ou que ela precisa. Eu vou ter aquela atitude de Cristo, caráter de Deus. Norton acabou de nos falar. E eu vou servir esta mulher. Eu vou dar essas 5 coisas para ela. Sempre. Isso vai fazer muito para a manutenção e proteção do seu casamento. Agora, um dos problemas maiores num casamento é o relacionamento físico. 1 Coríntios 7, versículo 5, a Bíblia diz, não vos priveis um ao outro, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. A Bíblia aqui está nos dizendo que o ato sexual é uma responsabilidade espiritual dentro do casamento. E para negar um ao outro, ou limitar um ao outro, é pedir problemas. Mas esta é simplesmente uma característica de 10 entre os dois lados. E olhando para as duas listas, vocês sentem com a sua esposa em casa e conversando juntos, vocês têm que lembrar o que Norton falou. Um dia você estava perante aquele juiz no cartório, perante Deus, e você fez uma promessa para cumprir essas necessidades um ao outro. Se você, homem, não está olhando para esses 5 do lado da mulher, eu quero avisar, colocar na carteira, pendurar na geladeira, no espelho do banheiro, no seu telefone no escritório e olha para o que ela necessita todo dia. Porque eu sei, nós saindo daqui, nós vamos esquecer essas 5 coisas. E a frustração vai continuar. Se nós não temos o amor de nos dedicar a cumprir essas necessidades, o que é devido a ela, o casamento vai ser terrível. Número 4, um casamento à prova de infidelidade. Como permanecer fiel à esposa e a Deus. Número 4, tenha cuidado com o que entra na sua mente. Tenha cuidado com o que entra na sua mente. Vamos ver como o adultério e a infidelidade comecem. Porque ninguém, de repente, começa a praticar imoralidade. Não há desculpa. Aconteceu de repente. Parece que aquela pessoa estava tão fiel a Deus e de repente cometeu adultério. Não é verdade. Não é possível que hoje você seja uma pessoa fiel, espiritual e moral e amanhã, de repente, você está praticando a imoralidade. Não acontece assim. Há um processo
uma série de eventos que acontecem. Ou como a infidelidade começa? Começa quando nós aceitamos pensamentos pecaminosos na nossa mente. A batalha para qualquer tentação começa na mente. O que você pensa, você vai eventualmente sentir. E o que você se sente, você vai eventualmente fazer. 1, 2, 3, adultério. A Bíblia confirma isso em Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando este o atrai e seduz. Então a cobiça deve, depois de haver concebido, dar à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumido, gera a morte. Processo. Este é o que acontece. Vocês já conheceram alguns evangelistas? Pregou 20 anos e de repente cometeu adultério? Não foi de repente. Pregando sermões bonitos todo domingo e de repente não aconteceu. Há uns 10 anos que ele está indo na direção errada. Processo, o que levou ele. E nós precisamos cortar o processo no começo. O problema é que muitos cristãos não querem cuidar de suas mentes. Nós precisamos ter cuidado com o que nós lemos e assistimos na televisão. Alguém disse uma vez, o que nós nos tornamos aquilo que nós pensamos ou admiramos. Sabia? Nós nos tornamos aquilo que nós pensamos ou admiramos. Se você pensar em coisas boas, puras, amáveis, bondosas, assim você vai agir. Se você pensar em coisas de lixo, sujeira, cobiçosas, indecentes, imorais e obscenas, este é o tipo de pessoa você vai se tornar. É impossível não ser influenciado ou afetado pelas coisas que você deixa entrar na sua mente. Então tenha cuidado com o que você assiste na televisão. Tem coisas boas lá, mas também tem muito lixo. Segundo Timóteo 2, versículo 22, a Bíblia diz, foge, outra sim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Está vendo o que ele falou lá? Foge, não assiste. Foge. Romanos 16, versículo 19. Quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. É triste que muitos de nós somos o oposto deste ensinamento. Nós temos tanto conhecimento do mal deste mundo e simples e ignorantes para as coisas boas e puras. Este não é a vontade de Deus. E pensando assim, vai nos guiar neste processo de imoralidade se nós não controlarmos os nossos pensamentos. Nós temos que cuidar das nossas mentes. Temos que ter cuidado com o que nós lemos, com o que nós ouvimos de música, o que nós assistimos na televisão, que está semeando tentação em sua mente, em nossas mentes. Você tem que analisar a sua vida. E o que cria tentação para você, e fique longe destas coisas. Algumas coisas não são tentação nenhuma para mim. Outras coisas são. Provavelmente nós temos fraquezas diferentes. Temos que analisar nossa própria vida. O que causa tentação e ficar longe destas coisas. Se nós somos sábios, nós vamos parar a batalha na mente para que o pecado não seja gerado. Mateus 15, versículo 19. Porque do coração, não é esta coisa que bombear água, porque do coração procede maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Tudo começa na mente. De onde? Por que esta pessoa cometeu assassinato? Ódio. Por que aconteceu adultério? Cobiça. Tudo começa aqui. Pare a batalha na mente. Se nós não cuidamos de nossas mentes, então isso pode levar para o próximo passo que leva à infidelidade, que é um relacionamento
emocional. Sem sexo, só você gostar de uma pessoa, gosta de você está amigos e mais próximos. E de repente você está na cama e é difícil sair deste problema. Mas é um processo chegar até lá. Número 5. Um casamento à prova de infidelidade, como permanecer fiel à esposa. Tenha cuidado em manter relacionamentos corretos. Tenha cuidado em manter relacionamentos corretos. As pesquisas têm mostrado que a maioria dos casos acontecem entre amigos íntimos, colegas de trabalho e parentes, não com estranhos. A maioria dos casos acontecem entre amigos íntimos, colegas de trabalho e parentes. E desde que nós temos contato com estas pessoas todo dia, como nós podemos manter um relacionamento correto com essas pessoas com quem nós temos contato todo dia? 5 coisas. Estão prontos para escrever alguma coisa? Primeiro, não ouça uma pessoa do sexo oposto contar para você os problemas dela de casamento. Muita coisa, né? Não ouça uma pessoa do sexo oposto contar para você os problemas dela de casamento. Isso é tolice. É uma tentação pensar que você pode ser um bom ouvinte e encorajar aquela pessoa. Mas homens, não falem para uma outra mulher sobre a sua esposa. Homens, não deixem uma mulher falar dos problemas do marido dela. A tentação é que você começa a pensar, eu já estive lá. Eu já passei por esses momentos emocionais de um momento de aconselhamento. Eu estou mudando meu padrão, eu não vou entrar nisso mais. Você começa a pensar, que coisa! Eu não ia tratar você assim. Eu ia tratar muito melhor. É alguma coisa que puxa no seu coração. Não faça isso. Incentive esta pessoa, vai para um conselheiro do mesmo sexo. Eu já vi evangelistas demais cair dentro de um caso de uma pessoa que está me aconselhando e estragou a vida dele e não está pregando mais. Perdemos um obreiro por causa de um erro assim. Número 2. Tenha cuidado com elogios. Tenha cuidado com elogios. Tenha cuidado com o que você fala para as mulheres. Elogios mexem muito com as emoções das mulheres. E se você não sabe o que dizer, é melhor não falar nada no sentido de elogios, para não dar um sinal falso para alguém. Agora, se a mulher é sua esposa, dê muitos elogios para ela. Porque ela gosta e vai criar um laço permanente entre vocês dois, muito bonito. Mas sabe o que as esposas fazem? E toda semana, ou cada mês, estão mudando alguma coisa na aparência dela. Cabelo, roupa, unhas, batom. E elas querem que o marido percebe. E se o marido não percebe, ela é machucada lá dentro. E nós não percebemos? Minha esposa pintou o cabelo, não percebi por 2 semanas. Erro meu. Ok? E algumas mulheres têm a tentação de procurar elogios, estão morrendo de fome de elogios. E um outro homem vai dar. Isso mexe muito com as emoções dela. E ela pode cair numa tentação. Quer uma mulher bem feliz? Dá os elogios, o marido para a esposa. Número 3. Como manter relacionamentos corretos? Número 3. Esteja acautelado da eletricidade que pode acontecer entre você e uma outra pessoa do sexo oposto. Esteja acautelado da eletricidade que pode acontecer entre você e uma pessoa do sexo oposto. Todos nós temos participado numa reunião de pessoas, todo mundo de pé, conversando, e de repente, sem querer, você percebe que há uma faísca entre você e uma outra pessoa na sala.
É assustador. Dá um choque se você não está antecipando aquilo. Agora você tem duas escolhas neste momento. Você pode gozar aquilo e pensar, bem, isso é gostoso. Aquela pessoa acha que eu estou atraente. E quando no seu coração você está doendo, e talvez não sentindo atraente em casa, ou querido em casa, ela acha que eu sou atraente. Você pode entrar e arruinar a sua vida. Ou você pode se afastar, que significa, não, vai embora, eu amo minha esposa, eu não vou arriscar o que eu tenho com ela, só porque você me faz sentir bem, o querido. José correu desta faísca. Número 4. Evite um olhar fixo, prolongado. Evite um olhar fixo, prolongado. Nesta sociedade, há uma regra social, não por escrito, de quanto tempo você pode olhar no olho de uma outra pessoa sem ser impróprio. Isso é tudo bem para os solteiros. Para os solteiros se chama paquerar. Você pode pegar o olho dela, piscar para ela. Ok? Tudo bem para os solteiros. Mas quando você é casado, paquerando acabou. É um jogo onde você não pode participar mais. É errado. Dá sinais enganosos para alguém. Então evite um olhar fixo, prolongado, porque atrai atenção. Número 5. Evite um toque prolongado. Evite um toque prolongado. Nesta sociedade, há limites aceitáveis de tocar uma pessoa. Todos nós sabemos o que é apropriado e o que é impróprio. É óbvio as intenções de uma pessoa se ela abraça você por muito tempo ou toca você de uma maneira que deixe você pouco confortável. É um sinal da pessoa, do seu interesse em você. Não faça isso. Esteja atento se alguém faz isso para você. Tenha cuidado com essas 5 ações na sua vida. É para a sua proteção. Efésios 5, versículo 3. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça. É preciso muito mais do que boas intenções para manter a pureza. Você tem que ter um plano. E eu dei os 5 pontos de plano, mas o 6º ponto é mais uma ajuda neste plano de nos cuidar. Minimize as oportunidades. Quer um casamento à prova de infidelidade e permanecer fiel à sua esposa? Número 6. Minimize as oportunidades. Quer dizer, se você não quer ser picado, fique longe das abelhas. Fácil. Não coloque a si mesmo em situações onde você sabe que você vai estar tentado. Reconhece as circunstâncias que mexem com você, que estimulam você. Você tem que ficar ciente destas situações. 1 Coríntios 10, versículo 12, a Bíblia diz: aquele que pensa que está em pé, é melhor ter cuidado para não cair. Nós temos que ter cuidado. Você precisa identificar os avisos de tentação na sua vida, para que você possa ficar longe da situação. Talvez você esteja pensando, esta é uma boa lição, mas eu estou casado muitos anos e aquilo nunca aconteceria comigo. Tenha cuidado. Pode sim. A Bíblia diz em Jeremias que o coração é enganoso. Significa que o coração de todos nós é enganoso. Nós podemos nos enganar com a maior facilidade. Ninguém nesta sala é imunizado contra esta armadilha. Ninguém. Numa circunstância bem preparada, eu ou você ou qualquer pessoa é capaz de qualquer coisa. Então,
nós temos que colocar barreiras ao redor de nossas vidas e estabelecer diretrizes e padrões para nos proteger, para que nós façamos o que Deus quer e não o que a sociedade fala. Deixe-me dar 3 coisas que nós podemos fazer para criar uma barreira e proteger o nosso casamento. Número 1. Um dos maiores ameaças para o nosso casamento são viagens de negócios. Viagens de negócios. Quando você está longe de sua família, num outro estado, ninguém pode ver o que você está fazendo. Você está num hotel sozinho, ninguém sabe o que você pensa, faz, assista, ou com quem você está. Você precisa estabelecer alguns padrões para minimizar as oportunidades, para que a oportunidade não aconteça. Você fica longe dessas coisas. Deixa-me dar algumas sugestões que alguém passou para mim. Primeiro, procure não viajar muito. Procure não viajar muito. Leve um amigo junto com você. Ou leve a sua esposa junto, melhor ainda. Leve uma foto da família e coloque em cima da televisão lá no quarto do hotel. E lá estão eles sorrindo para você. E vocês vão lembrar o propósito de sua vida. Liga para a sua casa toda noite, fale com a esposa e as crianças. Não come fora com uma pessoa do sexo oposto. Está numa cidade, ou uma secretária, ei, vamos tomar um lanche junto, vamos jantar fora hoje à noite. Não janta fora com nenhuma mulher, a menos que seja sua esposa. Tentação é muito forte lá. Você acha que é forte? Não é. Fique longe dessas situações. Talvez pede para o gerente do hotel, desligue o cabo da televisão. Talvez você não esteja acostumado de assistir essas coisas, mas só para fazer uma declaração. Eu não assisto essas coisas neste hotel. Desliga. Faça o que você precisa fazer para evitar tentação e proteger a sua vida. Número 2. Uma outra coisa que você pode fazer. Escolha os seus amigos com cuidado. Escolhe os seus amigos com cuidado. Em 1 Coríntios 15, versículo 33, a Bíblia diz: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem. É documentado, como eu já falei, que a maioria dos casos acontecem entre aquelas que já conhecem um ao outro, que já são bons amigos. A maioria acontece entre essas pessoas. Então você deve verificar que os seus melhores amigos são tão dedicados ao seu casamento como você é dedicado ao seu casamento. E se não, eles não estiverem dedicados ao casamento deles como você é dedicado ao seu, não sejam amigo deles. Não devem ser os seus melhores amigos. Não devem comer pizza com eles no dia a dia. Estabeleça aquelas diretrizes para manter os casamentos, os relacionamentos corretos. Malaquias 2,15 diz: cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para a mulher de sua mocidade. Cuidai. Uma outra coisa. Um dos lugares, número 3, um dos lugares mais perigosos para o seu casamento são os escritórios de empresas ou da igreja. Dependendo do tamanho da congregação, se tiver recepcionista, secretário e tudo mais. Um dos lugares mais perigosos, o escritório de empresas. Os escritórios são maduros para romances brotarem. Todo mundo tem uma boa aparência, tem perfumes gostosos, todos agindo com bom comportamento. E você não vê essas pessoas em casa com bobe no cabelo e diarreia. Eu posso falar diarreia? Todos têm. Larga desta mulher, fica com essa mulher. Diz, ela tem a mesma coisa. Tem. Eu tenho também. Todos lá no escritório estão falando: olhe para mim, eu sou bonita, eu sou formosa,
E esta aparece nos escritórios. Irmãos, vamos estabelecer um plano, viver aquilo e não simplesmente falar sobre isso. Vamos minimizar qualquer oportunidade. Vamos concluir. Eu quero falar rápido sobre o caminho de volta à pureza. Eu não sei como isso vai aplicar a esta turma. Talvez aplique a alguns, talvez aplique a muitos, talvez não aplique a ninguém. Mas leve esses pensamentos de volta para suas congregações e pregas lá. Caminho de volta para a pureza. Porque se você já esteve infiel com o seu cônjuge, ainda há esperança. Você pode chegar a Jesus Cristo e ser perdoado. Há 3 coisas simples que você pode fazer para restaurar o seu casamento. O adultério não tem que matar um casamento. É como um navio antigo que você leva para o estaleiro e conserta e logo coloca de volta no mar para fazer o que deve estar fazendo. Primeiro, admite o pecado. Admite o pecado. Salmos 51, 1-4 é a oração de Davi quando ele cometeu adultério. Precisamos parar de racionalizar o pecado e chama o que ele é. Pecado. É errado. Não é um caso, é adultério. E Deus nunca mudou o seu padrão. Sexo antes do casamento é inaceitável para Deus. Sempre tem sido e sempre será. Morando juntos antes do casamento é inaceitável a Deus. Sempre tem sido e sempre será. Adultério é inaceitável a Deus. Sempre tem sido e sempre será. Homossexualidade é inaceitável a Deus. Sempre tem sido e sempre será. Pornografia é inaceitável a Deus. Sempre tem sido e sempre será. Deus não faz concessões. E um dia você vai ficar diante dele para explicar por que você fez o que ele diz que você não deve fazer. Agora, se você é culpado de qualquer desses pecados, então a igreja de Cristo é o lugar para você. Isso deixa alguns de vocês nervosos? Esta é uma comunidade de pecadores perdoados. Não há uma pessoa perfeita nesta igreja. Não há um lugar para autojustificação, mas é um lugar onde você pode participar e colocar a sua vida em ordem. É um lugar onde você pode chegar e encontrar perdão, purificação e uma nova vida. E Deus quer te ajudar. Deus quer te ajudar a quebrar o poder das tentações que você não consegue quebrar sozinho. Este é o lugar para fazer isso. Todos nós estamos trabalhando nisso. Ninguém aqui fica fingindo. Nós admitimos que precisamos de ajuda e de diretrizes para manter a vida em ordem. Nós confessamos os pecados a Deus e Ele nos purifica com a sua graça. Número 2. Termina o relacionamento imediatamente. Termine o relacionamento imediatamente. Faça agora, hoje. É um processo devagar de sair de um relacionamento, mas é fácil cair de volta nele. Então, corta o relacionamento imediatamente. Número 3. Evite todo contato com a pessoa deste ponto para frente. Número 3. Evite todo contato com esta pessoa deste ponto para frente. Faça qualquer coisa necessário para fazer isso. Vocês não podem ser amigos depois de serem amantes. Evite todo contato com aquela pessoa. Nada mais de cartas, telefonemas, visitas, nada de reuniões de explicar aquilo. Se ela te ligar no telefone, desligue. Faça tudo para evitar aquela situação. Se precisa mudar de emprego, faça. É melhor isso do que perder a sua alma. Deixe-me resumir a lição. Deus inventou as relações sexuais. É um relacionamento maravilhoso dentro do casamento. Mas usado erradamente, as relações sexuais destroem casamentos. Causa prejuízo para famílias e vidas. Acaba com a autoestima, cria miséria,
culpa, vergonha, remorso e depressão. Além de todas as doenças que você pode pegar. Deus estabeleceu esta regra para seu benefício. Se você não jogar de acordo com as regras, você vai sair machucado. O caminho de Deus é o melhor caminho. Você pode colocar a sua vida de volta em ordem de novo. Precisamos dar a nossa vida a Jesus Cristo. Deixar Ele nos guiar a nossa vida. E nos ajudar a administrar este desejo natural de relações sexuais que Ele nos deu. Confesse os seus pecados. Eu não sei quem é quem hoje. Eu conheço a maioria. Talvez você nem seja cristão. Talvez você precise de batismo para começar uma nova vida. Faça essa decisão logo. Então faça, todos nós, faça compromisso de ficar puro moralmente desde dia 2 de abril de 1999 até o final da vida. Significa que você vai ter relações somente com a pessoa com quem você está casado. Talvez durante esta mensagem você reconheceu que os pensamentos que você tem não são corretos e quer pedir a ajuda de Deus para mudar os seus relacionamentos. Talvez você tenha sido envolvido num relacionamento emocional sem relações sexuais e achou que é tudo bem se aproximar mais desta pessoa e descobriu que não é. Talvez você experimentou um caso fora do seu casamento, ninguém está sabendo. Ainda há esperança. Vamos ficar de pé e orar ao nosso Deus. Pai, o Senhor nos deu este desejo natural de relações sexuais para construir os nossos lares e não para destruí-los. Ajuda aquelas pessoas que carregam culpa e vergonha por causa de falhas nesta área a encontrar perdão, purificação e uma cura. Que o Senhor nos ajude a sair daqui hoje com o compromisso de viver puro diante do Senhor e de seguir os seus princípios para nossa proteção. O Senhor é o mestre de nossas vidas. Em nome de Jesus que estamos orando. Amém. Amém.